A Defensoria Pública da União enviou nota técnica ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, se posicionando contra a decisão de extinção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Para a Defensoria Pública da União, a decisão de encerramento das atividades, que foi tomada pela própria comissão em 15 de dezembro do ano passado, contraria a Constituição Federal, os tratados internacionais de direitos humanos e as leis ordinárias que regem a matéria. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o diretor-geral da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, César de Oliveira, conosco também aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, César. Bom dia, é com imenso prazer que eu estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão tão essencial aos direitos humanos e à democracia no Brasil. A Defensoria Pública da União enviou essa nota técnica ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mas o próprio governo já tem sinalizado, o governo atual, contra essa decisão da extinção da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, se não estou enganado. E é uma posição contrária ao fim dessa comissão, porque a comissão ainda teria trabalho a desenvolver? Como é que você avalia, César? Exatamente, né? A comissão, ah, a comissão ela tem a função de esgotar todos os trabalhos inerentes ao resgate, ao direito à memória e à verdade para familiares, né? Para vítimas do período da ditadura civil e militar. E esse trabalho não foi concluído, né? Ainda há análises de ossadas pendentes e a comissão ela acaba tendo a responsabilidade de dar uma resposta para a sociedade, para os familiares, satisfatória, de forma a prestigiar o direito à memória e à verdade. O que a Defensoria Pública da União tem feito é justamente estabelecer, desde que houve essa extinção, que, diga-se, não foi publicada no Diário Oficial, né, ocorreu pelo governo anterior, já no apagar das luzes do mês de dezembro, a Defensoria Pública da União tem, já mesmo ainda por ocasião da equipe de transição do governo, dialogado no sentido de não concluir esse processo de extinção. É um trabalho essencial para a consolidação da democracia do nosso país e a extinção também contraria estándares caríssimos ao direito internacional dos direitos humanos no que tange à política de direito à verdade e memória. Então, a Defensoria Pública tem buscado esse diálogo, né, a fim até de evitar uma judicialização e podemos falar que as conversas andam, né, com o governo que recém foi eleito, andam bem adiantadas no sentido de preservação, de manutenção dessa comissão. E quando a gente fala que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos ainda não concluiu o seu trabalho, o que está faltando exatamente? O que ainda, digamos, está consistindo nessa lacuna? Que informações a sociedade ainda espera receber dessa comissão, César? Algumas instituições, universidades, ainda possuem ossadas pendentes de análise de DNA com familiares. Veja-se que a comissão ela não se restringe a analisar pedidos indenizatórios de cunho meramente patrimonial. As reparações, quando nós tratamos de direito à verdade, direito à memória, também são simbólicas. E há essa pendência de análise. Houve recomendação da Comissão Nacional da Verdade, inclusive, para que fossem esgotadas todas as possibilidades de análise, de forma a restabelecer ou estabelecer a verdade daqueles fatos que ocorreram naquele período de exceção. E esses trabalhos não foram concluídos. Há de se dizer também, e aí pensando em uma dimensão formal da própria, do próprio colegiado, dos próprios integrantes da comissão que votou pela extinção, que, de acordo com princípios do direito internacional dos direitos humanos, com orientações
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as pessoas que estiverem à frente de instituições públicas responsáveis por políticas de restabelecimento do direito à memória e à verdade, elas devem ter uma reconhecida atuação em relação àqueles assuntos, em relação à proteção e promoção dos direitos humanos. O que na antiga composição da comissão não se verificava. Então, também sob o aspecto formal, não há de proceder à extinção da comissão. Então, dessa forma, além da própria comissão, na sua composição, estar maculada, né, por vícios formais, materialmente, ela também não esgota as suas atribuições em função de que se sabe que ainda há pendência de análise de DNA de vítimas da ditadura militar, DNA provenientes de ossadas que devem ser realizadas com familiares das vítimas. Bom dia, Ernesto, aqui te perguntando. Veja, o senhor fala aí dessa decisão, foi o último ato da comissão antes da sua própria dissolução. 7 membros, eu estou vendo aqui que o placar foi apertado, foi 4-3. Tem até uma baiana na comissão, que é a Diva Santana. Tem a Vera Paiva, que é filha do deputado morto pela ditadura, o deputado Rubens Paiva, e também o Ivan Marques, representante do Ministério Público Federal. Esses foram os que votaram contra a extinção. Mas eu procurei aqui, eu não vejo ninguém defendendo a extinção da comissão, pelo menos nas instituições. O Ministério Público se posicionou já na época contra essa medida, tem a nota técnica da Defensoria, tem pronunciamentos de comissões de direitos humanos, Conselho de Direitos Humanos. Qual é a dificuldade hoje para se restabelecer a comissão, ela voltar a funcionar e cumprir essa finalidade que justificou a criação da comissão? Justamente, primeiramente, Ernesto, bom dia. O que a gente tem que entender com relação a essa comissão, e aí me parece central, né, para o debate, é que se trata de uma comissão de Estado e não uma comissão de governo. Então, também por esse aspecto, parece ter havido uma má compreensão do governo anterior com relação à forma como deveria tratar essa comissão. O que se está fazendo agora, e ontem a Defensoria Pública da União encaminhou essa nota técnica, é restabelecer um diálogo, tendo em vista a mudança de governo, de forma a buscarmos o tratamento adequado, né, para essa comissão. Esses diálogos iniciaram, estão em bom andamento, protocolamos ontem a nota técnica junto ao Ministério dos Direitos Humanos, e acreditamos, sim, há uma sinalização muito positiva que em um período breve essa comissão será restabelecida. Só a título de curiosidade, compartilho com os senhores e as senhoras uma notícia de agora de manhã, de que a comissão de anistia, que também estava com seus trabalhos já estagnados, saiu no Diário Oficial da União agora pela manhã, ela foi restabelecida. Acreditamos que a Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos Políticos também terá esse mesmo destino. Agora, que outras decisões desse colegiado, em que a sociedade era minoria, né, 4-3 aqui nessa votação final, já diz tudo, e pelo perfil das 3 pessoas que fizeram a resistência, eu imagino que foram esses anos aí de funcionamento. Mas que outras decisões que a gente pode estranhar, doutor César, foram tomadas por esse colegiado? Também houve decisões no sentido de uma... E aí a pergunta é excelente, porque nos remete a um debate mais profundo, mas essencialmente contemporâneo, né? As decisões, as ações desse colegiado, elas caminhavam no sentido até de uma negação dos fatos. A gente tem nessas conversas, nesse tema, um debate muito profundo com relação à lei de anistia, por exemplo, se ela teria sido uma anistia
de memória ou uma anistia dos fatos, e isso é muito relevante. Prevalece, né, e a própria natureza jurídica da lei de anistia assim aponta, que é uma anistia de memória. Você esquece as condenações, mas não esquece os fatos. E isso tem repercussões jurídicas, né? Essa consolidação, esse entendimento, ele também caminha no sentido das orientações do direito internacional dos direitos humanos. O que vinha acontecendo eram decisões no sentido de, até certo ponto, negar a existência daqueles fatos, daquelas violações de direitos humanos naquele período de exceção. Então, isso também teve repercussão em algumas análises com relação a pedidos indenizatórios, até de cunho patrimonial. E essas decisões podem ser revistas após, evidentemente, a reinstalação da comissão? É possível, se entendermos que houve, e eu entendo dessa forma, por isso que eu bato na tecla da dimensão formal, da própria formação do colegiado, se entende que há vícios formais naquelas decisões, é possível, sim, discutir, ainda que eventualmente em âmbito judicial, a revisão dessas decisões, porque aquele colegiado não atenderia as orientações, né, previstas nos estándares internacionais dos direitos humanos pertinentes à matéria. Então, como eu falei antes, né, se verifica que alguns membros do colegiado, se analisaram seus currículos, não tinham, digamos, idoneidade técnica relacionada a temas de proteção e promoção do direito internacional dos direitos humanos. Numa análise dos seus currículos, é possível verificar que alguns daqueles membros não preenchiam esses requisitos. Então, é possível, sim, discutir a legalidade, né, dessas decisões anteriores, tanto no âmbito extrajudicial, como a Defensoria Pública da União tem priorizado, a solução extrajudicial de conflitos, como até no âmbito judicial. Bom, a comissão de anistia foi recriada, conforme o senhor nos comunicou agora. O que se espera, então, também é que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos também seja reativada para que não represente um retrocesso, não é? Na adoção das políticas públicas de memória, verdade e reparação no Brasil, tão importantes para quem sofreu com o estado de exceção do governo militar. A gente agradece muito a participação do diretor-geral da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, César de Oliveira. Seja sempre bem-vindo conosco. Bom dia e até uma próxima, doutor César. Bom dia, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Agora, 8h46 na Tarde FM.